Diz. Ó, Jó, a mensagem aí de Gilvan para Roberto aí, ó. Hum, Ô, Giovana, um grande abraço. Que bom que você está aqui. Um abração. Muito tempo na Estácio. Não foi na Estácio? Hoje é o dia dos encontros, né? É, verdade. Exatamente. Vamos lá, então, começando. Boa noite, gente. Boa noite. Boa Essa noite. live, ela tem. Eu queria, antes de começar, agradecer bastante a participação aí de Roberto, de Melk e de Renata, para compartilhar com a gente como é que se deu aí esse processo criativo a ideia, enfim. A gente vai aí fazer algumas perguntas, mas a gente quer muito saber como é que surgiu como é que vocês deram o nome mesmo? Covid-19 Over Covid-19. Caminho. Isso. Então, inicialmente eu queria fazer uma apresentação rápida aqui eu acho que é importante apresentar vocês, né? O Roberto, ele foi meu colega do doutorado, então, portanto, ele é doutor em difusão do conhecimento pela UFBA, fez o pós-doutorado em modelagem computacional no Cimatec, tem mestrado também nessa área, tem bacharelado em sistemas de informação e licenciatura em administração. E é ainda graduando, né, Roberto? Está fazendo aí Graduando de engenharia, novo. graduando de novo. Esse aí realmente quer sempre está se mantendo como estudante Exato. e criando inveja aí nos amigos. Bom, atualmente, Roberto ele atua como professor na UNEB e no Senai Cimatec e tem experiência na área de informática e sociedade, ciências sociais aplicadas, ciência da computação e com ênfase em linguagens formais e autônomas e modelagem computacional, com ênfase em sistemas complexos, principalmente atuando nos seguintes temas: projetos de compiladores, sistemas embarcados, análise de redes e inteligência artificial, e com pesquisas no campo da saúde, né, com bastante atuação na área da saúde. Ou seja, a proposição desse jogo ele não é exatamente à toa, né, mas somente por conta de uma oportunidade do momento. Isso pelo menos é a minha leitura. Edivaldo Melquiades, ele está fazendo mestrado em modelagem computacional, é orientando de Roberto, inclusive passou pela qualificação há pouco tempo. Dentro de poucos meses, né, Melk? Com Fazer a certeza. sua defesa. Tem graduação em artes plásticas, tem pós-graduação em metodologia do ensino superior, em psicopedagogia e em consciência e educação. Tem experiência na área de arte e educação, educação à distância, projetos sociais, pintura, principalmente uns temas voltados à arte aplicada à educação, à formação docente, conscienciologia, jogos digitais. Obviamente, assim, tem uma relação com essa proposta deles que vai ser apresentada hoje. Renata está fazendo doutorado em modelagem computacional, é também orientanda de Roberto, não é isso, Renata? Sim. Tem mestrado em modelagem computacional e é licenciada em educação física. Isso para mim foi uma grande surpresa, né? Que bom, eu gosto dessas mudanças aí de áreas. É também professora de capoeira e tem experiência na área de educação, em redes complexas e capoeira do autoconhecimento. Isso aí dá um tempero bastante interessante. Bom, gente, eu acho que vocês já estão devidamente apresentados. Eu queria que vocês iniciassem falando sobre como é que surgiu essa ideia aí de desenvolver o jogo Covid-19. Roberto? Claro, imagino que por conta vamos dizer assim, da quase overdose de, de
reportagens e o tempo todo, qualquer momento, em qualquer canal da TV aberta que você ligue, está falando sobre o Covid. Mas como é que vocês pensaram assim? O que vocês acharam que era interessante juntar propostas dos jogos digitais e a pandemia? Melquíades já vinha desenvolvendo um jogo, um jogo para combate, para ajudar as pessoas a entenderem a epidemia de dengue que a gente vive e os cuidados que se deve ter por conta dessa epidemia. Enfim, então ele já vinha desenvolvendo esse jogo e ficou muito bacana, eu gostei muito, fiquei muito impressionado com o desenvolvimento. E quando começou a pandemia do Covid-19 e logo em seguida a quarentena, eu gosto de chamar de quarentena, porque no final das contas nós estamos todos em casa e não podemos sair. Então eu gosto de chamar dessa forma de quarentena, apesar de que muitos preferem dizer que nós estamos apenas afastados socialmente. Veja, eu percebi que as pessoas não estavam entendendo a gravidade da situação. Eu moro perto da praia, então eu podia ver da minha janela as pessoas curtindo na praia, praticando kitesurfing, stand-up paddle. E eu pensei, poxa, a gente tem que ter alguma forma de conscientizar essas pessoas, porque tem tanta gente que está fazendo isso e não está adiantando nada. Tem que ter outra forma da gente tentar, já que as formas convencionais não estão funcionando. Além disso, eu estava bastante impressionado com o desempenho tanto de Renata quanto de Melk na utilização das ferramentas para a construção de jogos digitais. Eu pensei, então, bom, vamos lançar um desafio. Falei com o Melk, mandei uma mensagem para ele, perguntando, e aí, topa a gente fazer um jogo para tentar conscientizar a população dos riscos que a contaminação por coronavírus implica, né? E os cuidados que a gente deve ter e o que aconteceria se nós não tomássemos esses cuidados. E Melk topou na hora, nem titubeou, e Renata ficou empolgadíssima, começou a pensar 1000 coisas já. Foi assim. Bom, o Melk, Oi. eu queria que você complementasse falando um pouco sobre esse jogo que você propôs aqui, o Roberto comentou, para buscar a conscientização das pessoas em relação à dengue. E aí eu queria que vocês, um dos três, pudesse falar sobre, assim, porque, vou explicar exatamente o que é que eu queria que vocês falassem. Nossos alunos da graduação em Jogos Digitais, algumas vezes, assim, eles resistem um pouco em desenvolver jogos classificados no gênero sério, porque na visão deles esses jogos não são divertidos e não criam o engajamento necessário. E de fato a gente tem um desafio extra com jogos sérios, que é manter esse engajamento, porque se o que a gente quer é que o jogo proporcione aquele aprendizado, que traga uma mensagem, que ajude na disseminação de determinadas informações, a questão do entretenimento, ou melhor, né, do entretenimento também, que está correlacionado aí com o engajamento, ele precisa estar presente. Como é que você viu essa questão, tanto no jogo que vocês estão aqui apresentando, como no jogo que foi desenvolvido a respeito da dengue, né? Que teve o mesmo propósito, só que relacionado à dengue. Bom, sempre que eu pensei em jogos, né, desde antes do mestrado, etc., sempre me incomodou o conceito de jogo educativo, né, que é o que talvez contraria aí os alunos da graduação, né? Realmente, porque aí nós temos dois campos que são complicados realmente, né, para o que é dito e aquilo que é realizado, né, a partir dessas ferramentas. Então, até onde eu compreendo, né, a questão do jogo educativo, o que se fez, né, até determinado momento aí foi pegar o tecnicismo da sala de aula
e levar para o jogo. Então, se você pega um PlayStation, pega um jogo de PlayStation e pega um jogo educativo, o menino escolhe o que para jogar? Se o menino só escolhe o jogo do PlayStation, tem alguma coisa errada no jogo educativo, não tem não? E é justamente aí que a gente precisa enfocar, né, as coisas. E talvez a galera da graduação tenha ainda este preconceito, né? Mas isso foi uma coisa que mudou muito ao longo do tempo. Por exemplo, né, hoje, não sei se vocês lembram, teve um incêndio, né, da Catedral de Notre Dame em Paris. E por incrível que pareça, eu também até não ser responsável, né, com a informação, me parecia que eles não tinham documentação, né, arquitetônica de como eram realmente, como foram elaborados, né, os vitrais, quais eram, como é que os arcos estavam posicionados na região que foi destruída pelo incêndio. E hoje eles estão usando a modelagem do Assassin's Creed para poder fundamentar, né, o que está sendo feito na restauração da Catedral de Notre Dame. Isso foi bastante icônico. Não é? Então, eu mandei até para Roberto também, né? Eu gosto da franquia também, mas não dei continuidade jogando. Até que faz alguns meses, né, Roberto, que eu te mandei, lembra a modelagem da Biblioteca de Alexandria também, sim, lembro. no Origins. Sim. Então, acho que o que a gente precisa, né, quando a gente está pensando em jogos sérios, é entender que se eu tenho a pretensão de passar um conhecimento, esse ambiente digital ele não pode ser chato no sentido de jogo, né? Então aí a gente tende a se fundamentar na teoria do flow mesmo, né? Da imersão. O que é que eu posso fazer para tornar o jogo imersivo, né? E a imersão prende o jogador realmente e a aprendizagem ela se dá naturalmente jogando. Então, por exemplo, hoje nós temos alguns jogos que eles são comerciais. Por exemplo, do Age of Empires, por exemplo. Não foi pensado para ser um jogo sério, né? Ele é um jogo comercial, de estratégia. Mas tem professores de história, eu conheço alguns, que usam o Age of Empires para dar aula. Então, a grande questão não é você ter a ideia de que a necessidade, né, o objetivo de se passar um conhecimento, né, de se construir um conhecimento realmente a partir do jogo, e isto simplesmente já determina que o jogo é um jogo chato. Não. É como eu planejo o jogo, né? O que é que eu penso que pode ser imersivo, que vai dizer se o jogo é chato ou não. A outra coisa também é a gente confundir jogos sérios com simuladores. O simulador, por exemplo, você pensar no simulador do Detran, né, que você vai lá sentar agora e vai tirar a carteira e você vai provar para o seu instrutor que você consegue dirigir no simulador do Detran. Bom, esse simulador, ele não tem que ser imersivo, realmente não. Você é que vai provar que pode passar pelos obstáculos que estão ali, né, propostos efetivamente. Porque o que é mensurável, né, a partir desse simulador é se você sabe fazer ou não. Isso é diferente de um jogo sério. Para o jogo sério, para ser jogo sério, ele precisa dispor, né, de elementos que traduzam realmente algum conhecimento, mas que seja imersivo, porque é divertido estar se utilizando desse jogo. O que é que você acha, Roberto, Renato? Concordo. É isso aí. Mas você falou, teve uma hora que você falou que o jogo não pode ser chato porque a gente está passando conhecimento, mas eu acho que não é só a questão do jogo que não pode ser, não. Acho que toda aula não pode ser chata. Não, com certeza. Tem que encontrar uma forma da aula ser interessante. Mas por isso que eu falei, né, que assim, o jogo educativo ele termina sendo chato, porque o que se fez foi pegar a aula chata, de sala de aula, né, tecnicista, e levou esse modelo para o jogo educativo. Né? Sim, e acho que o melhor feeling realmente é como eu falei, né, se você pega um jogo da PlayStation e compara, né, com o jogo educativo e o menino sempre prioriza o jogo da PlayStation, a gente precisa melhorar o nosso conceito do que vem a ser realmente um jogo educativo. Isso, verdade. Eu fiquei feliz que meu filho jogou muitas vezes o nosso jogo. E uma coisa que eu fiquei pensando depois de uma resposta de uma amiga minha, foi que ela chegou e falou assim:
Rapaz, que jogo bacana esse sobre o Covid-19 e tem tudo a ver com a questão da consciência e autoconhecimento que a gente está falando. Aí eu até falei assim com o Mel, que, poxa, Mel, olha aí, a gente não precisa ficar estampando o que a gente quer falar o tempo todo no jogo. O roteiro vai fluir naturalmente e as pessoas vão fazer agora as reflexões. É isso que é bacana. Num jogo essencialmente de RPG, muitas vezes mais do que um gráfico, porque é outro erro também a gente achar que só pode fazer um jogo bom com gráficos realistas, isso na verdade, é a história e a jogabilidade. É isso que vai ser decisivo. Se você pensar em fazer um jogo educativo, um jogo sério, pense na história, pense como está sendo construído, pense que você também gostaria de estar jogando. Na medida que a gente foi desenvolvendo o jogo, eu ficava me perguntando o tempo todo e conversava com o Roberto e com o Mel. Poxa, o que seria legal para esse momento? Qual é a fala que vai despertar uma risada, mas vai passar uma informação, que vai aprofundar no jogo, que vai ter um desafio adequado? Então, acho que são esses detalhes que também fazem diferença quando se fala de jogo sério. Luiz, você disse que queria falar? Pode abrir o microfone. Oi, gente, boa noite, né? Boa noite. Primeiramente, eu queria Boa noite. parabenizar a vocês, porque eu também joguei, né? Eu até brinquei com o Jocelma, né? Eu fiz, pô, Jô, se você me falasse que conhecia, eu não ia cometer a gafe de mandar um e-mail pro Roberto, né? que prontamente me respondeu, né? Mas eu só queria ratificar aí o que a Renata falou e também o que o Mel tinha colocado, porque, de fato, um dos pontos mais importantes no desenvolvimento de um jogo é o roteiro. E eu, quando comecei a jogar, eu sou da área de programação, né? E eu, quando comecei a jogar, eu comecei a perceber que quem pensou no jogo, né, na história, no enredo, conseguiu envolver tudo que se passa, tudo que de fato, né, o que eu achei também bacana no jogo de vocês foi que até aquela preocupação em cuidar do idoso vocês tiveram no jogo, né? Em que tá agora na moda, né? Cada vizinho ir buscar, olha, eu compro para você tal coisa. Então, assim, essa preocupação que vocês tiveram em estar levando, como o Mel colocou aí, né? Não ser um jogo apenas instrucionista, né? Mas é interessante que seja um jogo em que possa envolver a construção do conhecimento. Por exemplo, eu particularmente, eu joguei muito o SimCity, eu acho que vocês conhecem, né? O SimCity da vida. E o SimCity, ele tem muito essa pegada da construção do conhecimento. Não é um jogo chato, apesar de ser um jogo educativo. Mas por que ele não é chato? Porque, de fato, ele envolve você, ele traz desafios para você. E o jogo de vocês, ele traz isso, né? A preocupação, de fato, em levar qual é o verdadeiro objetivo, né, da Covid, e vocês conseguem envolver diversos aspectos, né, sociais, né, não só a questão da jogabilidade, mas vocês conseguem envolver no jogo de vocês justamente esse conjunto, né, de prevenção e de precauções, né, que a cada dia a gente vê nos noticiários, na internet, enfim. Então, parabéns mesmo, eu gostei, né, eu só não baixei ainda a versão mobile, viu? Eu acho que já está disponível, né, Roberto? A versão mobile, né? Que eu queria baixar para testar, até porque eu também dou aula para essa disciplina, né? Para desenvolvimento mobile. Então, eu não joguei ainda o mobile, né? Mas quando estiver disponível aí, vocês me avisam para eu baixar e para eu testar. E mais uma vez, parabéns, viu? Ficou muito legal. Obrigado. Obrigado. No site você pode baixar a versão para Android e instalar diretamente no seu dispositivo. Já foi submetido para a loja da Apple e para a loja do Google, para as duas App Stores. Nós estamos aguardando. O Google disse que por conta da pandemia eles estão levando até mais de uma semana nesse processo de avaliação. E eu não acho que a Apple também deve liberar antes disso. Mas já está submetido. Por enquanto, pode baixar para Android a partir do site. Não pode baixar para iPhone, porque a Apple não permite instalar aplicativos fora da App Store. Tem uma coisa em relação a essa questão do engajamento, na verdade, da dicotomia entre jogo sério e o jogo com entretenimento, né, que diverte.
há algum tempo atrás eu estava muito curiosa, ainda continuo, né? Na verdade, eu fico buscando argumentos, possibilidades de aprendizado de diversas próximos do aprendizado que a gente tem na vida escolar, vamos dizer assim, em jogos de entretenimento, aqueles jogos que foram construídos, como foi o Age of Empires. E também, eu me recordei agora de um trabalho de doutorado que foi desenvolvido no programa da USP, um programa de computação, mas que teve uma orientação de uma professora da área de educação, em que foi feito um trabalho justamente utilizando, se eu não me engano, foi o SimCity, em que eles trabalharam o ensino da matemática com alunos do Fundamental 2. E esse potencial de aprendizado que os jogos têm é fantástico. Tem milhões de possibilidades que você pode explorar e mais facilmente você consegue o engajamento, justamente porque você tem o argumento do entretenimento, ele aparece primeiro. E, de fato, aquilo quando eu estava aqui observando a Renata falando, e os olhos dela brilhando, falando assim, poxa, como eu queria a gente, na construção do jogo, pensando como é que a gente podia manter ou incrementar o engajamento do jogador neste momento. É fazer com que ele siga, ele permaneça no jogo envolvido com a história, né? E a história, de fato, ela tem um papel fundamental. E aí Leandro lembrou aqui, chamou a atenção de Yara, né? Yara tem formação na área de teatro e tem, na verdade, focado aí os trabalhos dela na parte de roteiro, está bem apaixonada, né, Yara? Com a questão do roteiro para os jogos. E, bom, vamos aqui, seguindo no planejamento. Eu estava curiosa de saber, embora eu sei mais ou menos porque eu estava conversando com o Melco na qualificação a respeito da escolha da engine. E na próxima sexta, como vocês sabem, a gente vai ter aí um Battle Royale entre as engines de desenvolvimento de jogos. Um bate-papo para ver aí as vantagens, as desvantagens, enfim, quando utilizar cada uma das engines, cada uma não, mas pelo menos 3 delas, e a gente reafirma aí o convite para que vocês participem, porque vamos ter aí o professor Leandro defendendo a utilização do Unreal, professor Luiz defendendo a utilização do Unity, Julie Andrews, que é um estudante nosso, mas também já é graduado em computação, defendendo o uso do Godot. E eu queria que vocês falassem o porquê da escolha do RPG Maker e por que não outro. Nós começamos, na verdade, com o Unity, né, que eu tinha já um conhecimento superficial, né, nunca tinha, de fato, modelado para games, mas a ferramenta de modelagem de personagem, né, enfim, do Unity é muito intuitiva, muito legal, para fazer peças mesmo, né, não necessariamente para games, mas a modelagem 3D. E aí Roberto insistiu que fizéssemos, né, no Unity, realmente, e eu comecei a trabalhar nessa ferramenta. Só que já por volta de outubro e novembro, entre outubro e novembro, o Unity corrompeu os arquivos de tudo que estava modelado. E como eu estava entendendo que era um problema no computador, na minha ignorância aí de informática, eu usei o backup. E aí corrompeu também o que eu tinha salvo. O RPG Maker eu conheço desde os lançamentos originais, né? O 2000, que para a época foi uma coisa fabulosa, né? Você olha os gráficos da Ave Maria hoje. Mas você vê o que é contemporâneo realmente, né? E sempre usei, mas sem muito compromisso, realmente. Meus amigos que são designers de jogos também usavam o RPG Maker meio que para fazer, assim, já até respondendo uma de suas perguntas, né? Para fazer protótipos, fazer ver o GDD rodando de verdade
no RPG Maker e depois coloca assim, né, no motor mais robusto, realmente. Mas porque eu conhecia já realmente a ferramenta, gosto muito, gosto dos jogos feitos em RPG Maker, eu sou suspeito realmente de falar, porque eu tenho afeto, né, pela ferramenta, pelos jogos. O investimento foi muito interessante depois. Esse assim não foi uma coisa nem que nós não que nós planejamos. Na verdade, aconteceu de maneira natural. A modelagem, né, do protótipo, né, do jogo, tanto da dengue e aí o Covid foi porque é o que estava realmente disponível e o que eu tenho conhecimento, né, mas também profundo, né, do uso da ferramenta. E eu, assim, uma outra coisa que eu gosto do RPG Maker é que você tem os recursos disponíveis e o que torna realmente o uso, né, bem interessante desses recursos não é você programar, né, ou saber como é que faz, inclusive, mas é justamente o uso da sua criatividade. Como é que você combina os recursos para que você consiga ter os resultados que você deseja? Não necessariamente está pronto, né, dentro do jogo. Então, recentemente, por exemplo, dentro do RPG Maker, você consegue configurar as figuras que você quer passar por cima ou ser bloqueado, na verdade, né? Digamos, um tronco de uma árvore. Você pode passar por trás, por exemplo, desse tronco da árvore, ou pode esse tronco bloquear a passagem. E aí, recentemente, estávamos aqui olhando no YouTube, um dos modeladores aqui, né, do Nordeste, que é, né, especialista em RPG Maker, ele construiu uma possibilidade de fazer uma ponte, coisa que nunca tinha sido feito antes. Né, porque a ponte, né, não sei se vocês conseguem visualizar, ela é uma imagem que lhe bloqueia porque você não cai, não, passando por cima. No entanto, você pode também passar por baixo. E não necessariamente foi programado, né, isto. É somente realmente a combinação das possibilidades dos recursos. E aí potencializa a maneira de fazer jogo. O RPG Maker ele é justamente uma ferramenta muito, muito boa para que a gente consiga propor, né, um estudo, uma pesquisa sobre o processo criativo. Fica aí, inclusive, a sugestão, realmente. E só para complementar, Mel, que é uma coisa que eu sempre pensei do RPG Maker, que ele é uma porta de entrada. Como o Mel falou, você não necessariamente precisa ser um programador, ou você não necessariamente precisa ser um artista plástico, porque o próprio motor ele proporciona isso. Uma coisa que você precisa saber é um pouco da lógica de como as coisas funcionam para você poder fazer os seus eventos, é o que faz o jogo funcionar. Só um segundo. Que faz o jogo funcionar. Então, assim, eu acredito que, assim, para quem está querendo fazer jogo, quem não conhece programação, mas tem vontade, comece pelo RPG Maker. É um motor barato, que eu estava até postando aqui nos comentários. Você encontra na Steam por R$32 quando está em promoção, quando não está é por volta dos 100. Ele te proporciona, como o Roberto também escreveu, a fazer personagens dentro do próprio motor. Ele te ajuda te descrevendo exatamente como fazer os eventos. E outra coisa que eu acho sensacional é que temos muita gente investindo em videoaulas no YouTube de graça, para fazer um jogo passo a passo. Então, a minha defesa no RPG Maker passa por esses itens. Fantástico. Isso aí é uma prévia do que a gente vai ter sexta-feira, viu? Eu estava falando aqui de Andy, Juliane José Andy Z, que está aqui, né? Andy, eu nem tinha visto que Andy tinha chegado aqui na sala, mas que bom, ele está aqui. E outra coisa, e você também não precisa, só para responder ainda mais a Giovana, você não precisa nem fazer um jogo com aquele estilo pixelado. Quando você vai se aprofundando, aí tudo demanda estudo, né? Você pode fazer daquele jeito 2D plataforma, tipo um Mario da vida. Você já pode deixar os cenários mais dinâmicos, você pode deixar o menu mais dinâmico, mas aí já vai a questão do estudo se aprofundando. Mas vale muito a pena mesmo investir. Por exemplo, tem um jogo muito famoso de RPG que é o Diablo, né? Você consegue fazer no RPG Maker um Diablo 2. Hoje em dia estão agora investindo em plugin que você poderia fazer um Pokémon em 3D. Esse rapaz que Mel falou, que é um dos programadores aqui do Nordeste, que até agradecer já, que é Ludo, ele tem um canal que é Zona RPG Maker, ele fez um Pokémon e um Digimon que ficou extremamente famoso por esse motor.
Renata, tem aqui uma pergunta de Giovanni, ela vai pedindo que você falasse mais sobre sua observação de não precisar ser um programador para fazer um jogo. Foi como que eu disse. Ele já traz, é como se fosse os blocos de programação já estão embutidos no RPG Maker. Você simplesmente tem que compreender, não os códigos, compreender o que aquela ação faz e pedir para executar. Literalmente é isso. Exemplo, eu quero que meu personagem fale alguma coisa. Aí eu vou lá no ícone de eventos, né? E boto exibir mensagem. Escreva a mensagem, aperta OK. Assim, isso seria o básico do básico. Então eu não precisaria estar programando, sabendo como fazer isso. Se você quiser fazer, você pode, mas aí é que uma coisa não depende da outra. Entende? Essa é a questão. O Leandro perguntou uma coisa bacana aí, ó. Aí, qual a dificuldade no desenvolvimento do game? Leandro, pode acionar seu microfone, viu? Acho que não atrapalha não, só a gente ter uma coordenação aqui. Pronto, Quem quer responder? Monteiro? Eu não estou vendo no chat. A pergunta de Leandro foi: qual foi a maior dificuldade no desenvolvimento do game? Eu diria o tempo. Não é uma pergunta, na verdade, não é O tempo de fazer. Em pouco tempo, muita coisa. Porque Renata. Acredite, porque a gente fez tudo que um jogo precisa. A gente fez, Roberto construiu o GDD, e foi um GDD assim, da noite pro dia, e falou: gente, eu fiz já o GDD, escrevam. Eu tenho uma resistência pessoal com questões sistemáticas, né? Aí, Roberto, escreva no GDD. Aí, Melquiades ia lá, escrevia no GDD, e eu ficava: peraí, Roberto, que eu estou escrevendo aqui na folha de papel. Eu realmente estava escrevendo numa folha de papel. Aí Monteiro fala: não, até para poder me ajudar, me educar nisso, né? Você precisa botar no GDD. Aí a gente dividiu o que cada um iria fazer, né, com suas habilidades, e aí a gente virou noite. E eu digo, até para incentivar que, principalmente as mulheres, sejam elas casadas ou não, tendo filho ou não, foram dias que a gente tem uma filha pequena, eu e Mel, né, de 4 anos, então foram dias que a gente dormia 3 horas por dia, tinha que dar assistência na casa, coisas cotidianas, e se dedicar à programação para a gente poder lançar o quanto antes, para poder ajudar as pessoas a compreenderem qual é a situação que a gente está vivendo hoje. E esse é meu depoimento, assim, sobre as coisas mais difíceis. Eu acho que foi o tempo. O tempo para fazer algo de qualidade, a gente ir e voltar nas revisões. Roberto até estava brincando comigo. Hoje você está mandando a versão 14. Daqui a pouco você vai mandar 14.1. Depois é 14.2. Olha. Então, é isso. Deixa eu complementar. Teve dia que teve Deixa eu 3 ver versões. Ó, assim, do RPG Maker, o que você vai achar mais complexo é justamente o que deixa o jogo mais bacana, realmente, né? Que são os blocos que na verdade são janelas, né? Que você elege o que você quer que aconteça, que são as condições e as variáveis. Ao invés de você programar, né? No JavaScript, por exemplo, que é o que usa no RPG Maker, você simplesmente precisa aprender a usar essas janelas. Então, uma vez que você compreenda, né, como é que funciona a janela de variáveis e condições, pronto, você matou justamente aí como é que você faz um jogo de RPG Maker muito bacana. Fora isso, não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma. Teve algumas perguntas aqui que foram, ou comentários que eu acho que vale a pena repetir, que eu achei bem interessante quando vocês estavam falando. Peraí. A gente colocou assim, só por curiosidade, o game do The Moon e um game de 2011, é um game de 2011 feito no RPG Maker que disputou o melhor prêmio do ano. Então, assim, dá para fazer coisas assim maravilhosas. Me lembrou a defesa de Adélia em relação ao Lua, né? Que é uma linguagem de programação que às vezes é menosprezada, mas que é possível fazer coisas muito boas utilizando uma infraestrutura simples.
Sim. Mas aí, Esse- Luiz também lembrou aqui de uma coisa, fazendo a defesa dos programadores, tem coisas na física que isso não é possível ser feito no RPG Maker, mas como bem defendeu, eu não me lembro se foi Melk ou foi Roberto, que é o que eu acho que foi Roberto que falou isso. Que o que a gente precisa avaliar bem é assim, o que a gente precisa fazer. Eu acho que a capacidade de análise crítica sobre a demanda e o produto que você precisa desenvolver é importante para você definir qual o motor melhor, aquele que se adequa principalmente à equipe que está envolvida no desenvolvimento. Joselma, só voltando a um ponto, né, que você trouxe no início da nossa conversa, sobre a questão da imersão, né, e Roberto falou, né, de que nem as salas de aulas deveriam ser chatas, né? A gente entender que a sala de aula é chata e achar que é normal é complicado, né? Realmente. Mas veja, nós temos a escola nova, né, Dionísio Teixeira, anos 50. Posso falar assim, com muita propriedade, né, que minha tia ela foi diretora da Escola Parque, lá na Caixa d'Água, né? Na linha 8, Cadeiara. E eu lembro, uma coisa que me chamou a atenção quando eu visitei lá a Escola Parque é que os meninos aprendiam matemática na padaria da escola. Então eles iam fazendo, né, questões de medidas, né, para fazer um pão, fazer um bolo, como é que faz um biscoito, se utilizando de questões da aritmética mesmo, da aprendizagem da aritmética. Então, infelizmente, eu acho que uma coisa que é recorrente aí os teóricos falando, né, atuais, né, contemporâneos, de que nós estamos hoje no século XXI, mas se um visitante do passado, né, do século XVIII, chegasse hoje no século XXI, talvez a única coisa que ele reconheceria seria uma escola. E isso é triste, né, de se ouvir dizer, realmente. Então, nós temos as ferramentas, temos o conhecimento disponível, mas a gente gosta daquilo que não funciona. Pelo amor de Deus. Então, acho que se é para revolucionar, vamos revolucionar através dos jogos. Que é muito bom. É verdade. Tem aqui o que eu ia comentar aqui? Leandro fazendo uma defesa sobre, quer dizer, reforçando aí a defesa do Lua. E teve uma coisa que também Leandro comentou, mas eu também queria fazer um comentário por conta daí dessa resistência do registro no GDD, sobre as mudanças. Isso não acontece somente na produção de jogos. No desenvolvimento de software, de um modo geral, muitos programadores resistem muito em fazer a documentação. Querem, quando a gente faz a apresentação do cenário, da solução do sistema que vai ser desenvolvido, a cabeça do programador está pensando já no código direto. E tem uma parte no meio do caminho que é chamada de modelagem. Se você não bem modela, não é professor do programa de pós-graduação em modelagem computacional. Se a gente não faz a modelagem, a gente não vai construir aquilo vamos dizer assim, que vai resolver o problema que foi apresentado inicialmente. Então, a gente, por negligenciar essa parte, acaba cometendo uma série de erros e tem retrabalhos na codificação. E quando você investe o tempo necessário nessa parte inicial que envolve planejamento e a modelagem, a chance de você gastar um tempo mínimo com a codificação é maior. E, além do que, você vai conseguir ter melhor êxito com a questão da manutenção e com os versionamentos. Porque quando eu faço a defesa da documentação e da etapa da modelagem, eu questiono assim, bom, você não vai querer que o seu software, que o seu jogo morra depois da primeira versão, né? Você vai querer que ele continue. Então, vai ser necessário ter essa documentação justamente para que seja possível de você dar continuidade a esse sistema ou a esse jogo. E uma outra coisa, nenhum programador quer virar escravo daquele código. Você pode até ser pai, mas você tem que migrar para outros projetos, né? Você não vai ficar estagnado ali, por que eu estou falando isso? Porque quando você não tem nada documentado, a vida daquele jogo vai ficar preso a você, porque só você
sabe como aquele código foi construído, enfim, aquela estrutura foi organizada. E falando nisso, já fazendo uma propaganda, a gente vai ter uma live na segunda-feira, às 20 horas, para discutir justamente sobre documentação no desenvolvimento de jogos digitais. E, Josema, bom, a gente conversou também um pouco, né, na qualificação. Eu também, para mim, é extremamente relevante a documentação, né, não somente, né, pelas coisas que você citou que são extremamente importantes, mas é para também não estarmos repetindo os mesmos erros no futuro, né? Porque observe, se estamos falando de uma empresa, você tem um estúdio de games, realmente, e que as pessoas vão transitar, né? Os profissionais encontram oportunidades melhores, enfim, desiste da área, etc. Então, o conhecimento, né, tudo que foi desenrolado por uma pessoa vai ficar com ele quando ele for embora. E aí você, sua empresa, seu estúdio, repete os mesmos enganos, as mesmas estupidez na hora de modelar um jogo. Não faz sentido. Então, a gente precisa valorizar, sim, a documentação, né, a narrativa. Uhum. Luiz, queria fazer uma pergunta. Mel, especificamente aí também para você, né, que veio lá do Duque, né, da linha 8. Na verdade, gente, quando a gente pensou em trazer, né, um curso de jogos digitais, né, lá para o Instituto Federal, Joselma também aí e a Adélia que participaram inicialmente lá do projeto, né, elas lembram disso, foi com o intuito também de fomentar essa área, né, e a gente percebe, né, que a nossa cidade, né, ela ainda é um pouco, eu não sei se a palavra adequada é amadora ainda para falar, né? Mas assim, é meio que ainda está iniciando, né, essa questão do desenvolvimento, não só de jogos, mas também de software, né? Falando assim, né? E o que é que vocês acham, assim, já trazendo um pouco para a questão de mercado, né? Que nosso objetivo Certo. também é esse, né? A academia precisa formar esses profissionais, precisa fomentar isso com pesquisa, com extensão e também com ensino, para de fato, né, a gente ter, né, profissionais para isso. Mas assim, o que é que vocês acham? Vocês acham que a gente está indo no caminho certo? Vocês acham que a Bahia, tipo, daqui a uns 10 anos, de fato, nós teremos grandes estúdios? O que é que vocês acham? Vocês estão, tipo, eu tenho esperança, né? Eu acho que a coisa vai melhorar, mas assim, qual é a opinião de vocês, né, em relação a isso? Uhum. Sem nenhuma demagogia, nós somos muito criativos. O baiano, né, talvez seja aí a miscigenação, né? Resultado da miscigenação. Você tirar o que é de melhor da genética de todo mundo aí, realmente. Deve ser isso. Mas sim, com certeza. Assim, uma coisa que eu acho, e aí me digam vocês aí agora, né? Como é que está a grade curricular e do curso, né? Da graduação de vocês, que é uma das coisas que vem da Escola de Belas Artes, por exemplo. E aí eu tô falando de mim, tá? Eu entrei na faculdade, eu não tinha nenhuma habilidade com vendas, né, com gerenciamento realmente de negócio, etc. E eu tinha na minha cabeça certo de que eu aprenderia na faculdade. Como é que eu vou pintar um quadro, eu vou montar meu estúdio e vou ser um empreendedor de arte, porque né, hoje quase a gente não tem o marchand, né, para vender os quadros do artista. E você passa pelo curso de arte, né, da Escola de Belas Artes e você não tem um curso sobre empreendedorismo, né, de como o artista vai fazer o quadro dele virar dinheiro. Então, talvez, eu também concordo, nós vamos sim, né? Não estamos na crista da onda. Eu acho que Recife, por exemplo, é uma capital que tem já um mercado melhor consolidado, né, de games do que nós estamos hoje aqui em Salvador. Mas talvez seja por isso, né, uma das coisas que eu percebo, né, nas instituições que eu passo e que tem as pessoas interessadas e que desenvolvem, né? Tem amigos nossos próximos também que desenvolvem jogos analógicos, etc. Mas as pessoas não sabem vender seu jogo. Como é que ele oferece ao mercado, né? Aquilo que ele produziu? Porque se tivéssemos, né, essa ferramenta, a gente começa a fomentar aí, né, o mercado realmente, né? Modelando como é que o mercado vai se desenvolver. Então, os poucos, como foi o caso de Alexandre, não foi que fez a última live, que tem a empresa dele, né, inclusive, é a exceção, tá? Então ele tem um negócio dele muito bem estruturado, bacana, etc. Mas será que ele aprendeu tudo isto de negócios
que envolve a área que é da, digamos que ele tivesse passado por um curso, né, de desenvolvimento de games, teria sido dentro do curso, entendeu? Então eu acho que a gente precisa sim de uma disciplina, nem que ela seja aí, me fugiu agora o termo, não lembro mais, eletiva, a disciplina eletiva, para ensinar esse designer de game, né, como vender seu produto e aí fazer o mercado movimentar. Então, se não há, tá aí a sugestão. Se já tem, parabéns, porque realmente não é comum, né? A instituição da área que envolve artes, né, criatividade, etc., preparar esse indivíduo que é criativo para ser também gestor do seu próprio negócio. Eu acho que se tivermos isso, né, uma disciplina em gestão de negócios, a gente termina chegando nessa crista da onda que a gente precisa na área de games. Olha, nós temos e a professora está aqui presente. Maravilha! Show de bola, não, olha mas aí. não somente. A gente tem uma disciplina obrigatória que trabalha a parte de empreendedorismo e planos de negócios. E temos eletivas voltadas para essa parte, a parte de marketing digital, que é uma área de conhecimento também necessária para esta área, bastante, eu diria. E a gente tem a parte de planejamento transitando aí em disciplinas que acontecem todo o semestre, que é a Oficina de Desenvolvimento de Jogos, sobretudo a partir do primeiro semestre também, porque a gente tem a disciplina de História de Jogos, que a gente trabalha a parte da indústria, e temos também na disciplina de edição de imagens, aí a professora Yara está aqui presente, eu acho, tá sim. Ela aborda também aspectos de publicidade, né, Proyara? Isso. E a gente, no último semestre, a gente tem a disciplina de oficinas de jogos, toda voltada para a parte de gerenciamento de projetos. Então, a gente tenta, né, procura aumentar isso todo o tempo. Bacana, muito bom mesmo. Eu acho que isso aí sim vai gerar os resultados que a gente deseja, né, para o mercado de games aqui na nossa cidade. E tem algumas oportunidades que são pouco aproveitadas, né? Poucas pessoas sabem que o Senai tem uma incubadora. E essa incubadora, ela tem todo vamos dizer assim, um aparato para preparar as pessoas para que elas possam iniciar novos negócios, startups. E um desses tipos de startups que podem ser incubadas lá são os estúdios de games. E existe essa oportunidade e as pessoas não aproveitam. É verdade. Falando em oportunidades, a gente tem, com a frequência significativa, editais de várias agências de fomento, né? Não só tipo, FAPESB, CAPES, CNPq, mas também de empresas. E algumas pessoas acham assim, poxa, mas edital amarra muito a criatividade, você tem que seguir todo aquele as diretrizes do edital, mas por outro lado é uma oportunidade de você apresentar o seu trabalho e ainda ser remunerado por isso, mesmo que não seja aquela situação assim de vou ficar rico, né, com isso. Mas é uma forma de você sair do zero, né, de dar os primeiros passos com algum amparo. E o que o Roberto falou, que são as incubadoras, a gente tem no IFBA o Hotel de Projetos, que dá suporte à criação das startups, e é um modo de começar, né? Sim, A professora Giza que está agradecendo o fato da gente estar valorizando aí a disciplina de empreendedorismo. E como disse a professora Giza, precisa de mais carga horária, né, Giza? Quer ver uma coisa bacana sobre isso de agarrar a oportunidade? Meu mestre de capoeira, quando eu estava lá com os meus 15 anos, eu queria ser realmente professor de capoeira, viajar o mundo com capoeira. Fiz próximo disso já. Ele falava assim, Renata, qual é o seu sonho? Eu falava, eu quero viajar o mundo com capoeira. Então ele falou assim para mim, então estude muito, faça faculdade, se forme, assim como eu fiz. Ele foi professor da UFM em odontologia.
Aí eu falei, mas meu foco não deveria ser só capoeira? Ele falou, não. Porque assim, hoje ainda não valorizamos a capoeira como devia. Então, trabalhe para poder sustentar seu sonho. Fazendo analogia agora sobre a oportunidade. Por mais que o edital seja chato, por mais que ele corte sua criatividade, mas ele é justamente este início que vai te dar força, vai fazer você ganhar seu nome, para daqui a algum tempo você possa falar, agora eu decido os meus projetos. Agora eu quero fazer isso, agora eu não quero fazer aquilo. Mas precisa de um início. E precisa de disciplina. Porque não adianta também fazer só o que você quer para você. A gente também, às vezes, tem que fazer o que a gente quer para poder fazer movimentar as nossas ideias, os nossos projetos, o nosso nome. Felizmente, essa é a realidade. Então, aquilo que o Michael falou de saber vender, porque assim, eu quero ser um game designer, mas eu só quero fazer as artes para o jogo. Pronto, tem espaço. Venda isso. Eu só quero fazer trilha sonora. Tem espaço, saiba vender isso. Eu só quero ficar por detrás fazendo a programação. Tem espaço, mas saiba vender isso. Porque também a gente confunde muito que a arte deveria ser algo dado. A gente sempre conversa sobre aqui no Brasil. A gente olha para um quadro, a gente pergunta, é meu, pode me dar? E a gente não consegue nem apreciar e não consegue nem mensurar o valor. A gente não tem essa cultura de valorizar o que é arte. Então, a gente perde a oportunidade de valorizar o profissional. E agora eu vou falar também uma vantagem do game ser arte. Por ele ser arte, a gente pode entrar na vida das pessoas de forma que ela nem perceba e começar uma transformação. Eu digo que a arte é aquela sementinha que a gente joga dentro da pessoa e ela começa a germinar sem ela mesmo perceber, à medida só que ela está nesse processo. Por exemplo, quer ver um jogo que nós três adoramos e que assim foi um dos motivos de a gente começar a conversar muito, é Journey. É um jogo de PlayStation 3 que não tem fala, só tem o sol, tem um cenário maravilhoso e uma trilha sonora espetacular. E você se envolve tanto nesse jogo, tanto, que ao fim você consegue ter reflexões tão profundas que você não esperava. E é um jogo que não precisa de violência, que não precisa de tiro, que não precisa de nada que atraia o público. E foi um dos jogos mais vendidos nos últimos tempos. E ele virou referência sobre aquilo que Mel está falando sobre o que é flow. A partir dele, Mel pode até falar um pouco mais, surgiu vários outros jogos tentando atingir o que Journey atingiu. É verdade, Vai falar? é inquietante. Tá? Pode falar. Não sei o que o Roberto ia falar. Fala. Acrescente. Eu ia falar o quê? Que sou apaixonado por Journey. Eu joguei. Já zerou, ele platinou Journey. Ele platinou, digo logo. Ele tem um manto branco todo riscado. Pra quem joga sabe o que é isso. Não, e o legal é que eu passei a jogar Journey. Eu fiz uma cirurgia de desvio de septo. E aí a gente tinha passado um tempo para recuperação. Depois eu ia voltar para casa e tal. E eu tinha me preparado para, quando voltasse para casa, fazer alguma coisa que não fosse tão entediante do que ficar sentado e deitado o tempo todo, esperando se melhorar. E fiquei jogando Journey. Joguei Journey centenas de vezes. Centenas não, exagerei. Umas 30 vezes. Roberto, que jogo você tá jogando? Journey. Tá. Roberto, que jogo você tá jogando? Journey. De novo. Mas eu gosto de jogo cabeça. Então tem um monte de jogos que são odiados pelos meus alunos que eu amo. Tipo, Fé, Mel, Fé. Com certeza. The Last Tree. The Last Tree realmente... não vou dizer que é horrível, mas é discutível. Mas tem outros jogos muito bons que estão aí. Por exemplo, Rhyme podia ser um jogo maravilhoso. Sim. O que o Renato tá falando é Genova Chen, né, que é o autor de Journey. Ele inaugura uma possibilidade nova, né, do jogo contemplativo. Não com Journey, inclusive, né, mas com Flow, que foi o nome do jogo dele mesmo, né? Ele traz a possibilidade de você navegar entre as fases, né? Você não simplesmente anda para frente. Você pode voltar e aprender um pouco mais para poder vencer melhor os obstáculos, né, que surgem na frente. E já aí ele ficou milionário com o Flow. Né? Diga, desculpa. Diga, velho. Os 3 jogos do estúdio são sensacionais. Flow, Flower e Journey. São muito. Tem um outro jogo, o outro eu esqueci o nome. É um jogo
é mais assim na pegada 2D. Eu esqueci o nome do outro. São 4 jogos, na verdade. Uhum. Eu esqueci o outro. E depois, o diretor de arte de Journey fez um outro jogo, que foi o Abzu, e é Sim. muito legal também. Não é tão bom quanto o Journey, mas é um jogo que não tem violência, nenhum desses jogos. Quer dizer, se você considerar um tubarão tentando lhe comer, pode ser que seja violência. Mas eu abstraí do tubarão. Né? Porque ele vira amigo depois que ele morre, ele vira um espírito amigo que acompanha o jogador até o final. E o bacana é que esses jogos estão aí para provar que a gente não precisa necessariamente seguir uma tendência, uma moda específica, mas sim sempre se perguntar o que eu quero com esse jogo. Eu acho que isso é básico para tudo. Se você tem paixão, aí eu vou falar da paixão. Se você tem paixão por aquilo que você está fazendo, é impossível que não dê certo. Obviamente, adicionado com disciplina. E foi uma coisa que eu tive a oportunidade de aprender também nesses últimos dias. O quanto uma boa disciplina, um bom objetivo, um bom foco, você consegue realizar coisas incríveis. Então, você não precisa seguir moda, não precisa. Você precisa se perguntar o que você quer com isso. Mesmo porque quando você se dedica a fazer mais do mesmo, a chance de você não ter o êxito que imaginava é grande, né? Porque nós temos uma experiência empírica, né, do que seria, o que a imersão faz com as pessoas, no sentido empírico, né, realmente. Nós temos um amigo, meu compadre, né, inclusive eu sou padrinho do filho dele, que ele não tinha em casa nem televisão, não tendo televisão, ele não teria um videogame, não? E no dia anterior nós tivemos uma discussão de que assim que a televisão é um aparelho neutro. Quem vai dizer se ela é nociva ou não é você. A programação que você escolhe para estar, né, se utilizando deste aparelho. E aí no dia seguinte nós fizemos uma rodada de Journey aqui em casa. E ele veio. Chris. Foi o primeiro a jogar. Qual foi o resultado? No outro dia ele comprou um PlayStation e uma televisão. A pessoa que era contra. E chorou, inclusive, é verdade. Chorou jogando. Jogando o jogo é ótimo. Mas porque o Journey vale a pena. Se você não conhece, dê uma olhadinha. Porque responde, José, justamente isso que a gente estava questionando da imersão, né, do jogo lhe prender de verdade. Porque Journey é um elemento interessante de análise, né, de reflexão, porque ele não traz elementos destes que você, por exemplo, chamou de mais do mesmo, né? Não traz. Verdade. Pense que é um jogo, né, que você tem lá na época, quando era de CD ainda, né, na caixa, você não tem instrução, você bota o CD e se vire para descobrir o que o jogo quer de você. Então, quando foi que nós vimos isso antes em um outro jogo? A trilha sonora, como é feita, né? Os paralaxes, né? Os cenários maravilhosos também, né? Feito obra de arte. Então, é um jogo para ser contemplado, né? Poderia criar o gênero novo, né? Jogos contemplativos mesmo. E isso foi fantástico. Journey, no ano de lançamento dele, foi o jogo mais vendido e independente. Ô, Jó, Diga. Ia falar que só... você ia perguntar. Eu só queria complementar o que a Renata falou, mas antes disso eu queria dizer que eu acho que muita gente aqui lembra, né, do Cadillac e do Golden Axe, né, que eu era muito fã, né, e eu ficava louco quando tinha aquelas fichinhas de fliperama, né, para jogar, e eu não conseguia passar a fase, eu ficava meio que chateado com isso, né, e aí quando a Renata estava falando, eu sempre falo para os meus alunos que essa questão da interdisciplinaridade, né, e multidisciplinaridade na área de jogos é muito bacana, porque, por exemplo, para você ser um roteirista, para você ter essa criatividade, né, de criar um roteiro, criar um jogo, não necessariamente você precisa ter uma formação, uma graduação, né? Você pode simplesmente ser uma pessoa criativa, né? E isso é bacana, né, na área de jogos, assim como também para desenvolver, né? Eu vejo pessoas aí que desenvolveram diversos jogos e que
não tem a formação em TI, por exemplo, né? E, e isso que a Renata colocou realmente é importante, né? De fato, eu acho que é o mais importante, né? Se a gente realmente fizer uma análise bastante crítica, é o roteiro, é o enredo, é o envolvimento, né? E eu sempre brinco, uma vez eu estava conversando com um professor, né, que estava me orientando na época do doutorado, e aí ele é da área de programação, né? Aí a gente estava falando de Lin Alves, que eu acho que todo mundo conhece, né? Aí ele fez assim, mas Lin Alves é uma pedagoga. Aí eu sempre brinco com Lin, eu fiz, mas foi a pedagoga que abriu o mercado de jogos, para a Bahia, né? Então, ainda há um pouco desse preconceito, né? E sempre que eu encontro o Lin, eu brinco com ela, né? Eu fiz, pô, Lin, você sabe que eu utilizo você como referência em qualquer lugar, né? A pedagoga que trouxe jogos para a Bahia, né? Porque é justamente isso, né? Essa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade que existe no desenvolvimento de um jogo digital, que faz com que o jogo, de fato, seja um sucesso, né? Essa parceria entre todas as áreas, entre as pessoas criativas, enfim, né? Aí eu só queria complementar isso, essa importância, né, de realmente você ter um bom roteiro, de você ter um bom enredo, de você ter um bom som, né? Uma boa trilha sonora, isso também é importante, né? Mas é isso. Paulinho, um abraço para você, viu? Em Assassin's Creed, logo na tela de início, você vai ver, este jogo foi feito por uma equipe multidisciplinar, multicultural, com questões religiosas, porque é esta mistura que vai dar o tempero de qualquer jogo. E em relação a preconceito, também, para deixar registrado, você ia falar isso? Mel quer falar? Você quer falar, Mel? Fala aí, vou deixar a Mel falar sobre pedagogia e sobre mulher. Pois é, né? Nós fazemos parte de alguns grupos, né, de WhatsApp, que a gente troca as figurinhas, né, de RPG Maker, etc. E todas as vezes que se comenta no grupo, né, que Renata participou da modelagem, né, da criação do game, do Covid-19, alguém sempre pergunta, né, você fez o quê no jogo? Você participou da produção? O que foi que você fez? E aí eu sempre respondo, né, ela desenvolveu o jogo. Realmente. Então veja na cabeça das pessoas, e não é uma única pessoa, não. Estou falando de recorrentemente, né? O homem em Salvador, machista, acha que mulher não desenvolve jogos. Se a mulher está participando de um desenvolvimento de jogo, ela não fez nada que seja significativo. E aí, eu também deixo meu agradecimento ao Omar, que está até aqui nos acompanhando, que ele foi uma das pessoas que eu ficava enchendo o saco, assim, porque eu estava relembrando como utilizar o RPG Maker, né? Nesses últimos tempos de Covid. E eu ficava perguntando com ele, e ele, quando eu postava no grupo sobre o jogo, alguém perguntava, ele era o primeiro a dizer, foi ela que fez, foi ela que programou. Então, deixar também meu agradecimento também ao Mar, que é daqui de Salvador, que mora aqui pertinho de Laura. De fato, Renata, na verdade, Renata programa mais que eu, Léo, que tomar mais, da assim, Faced aí, mais, eu até perguntei aqui a ele. Omar? Tem alguém aí com o microfone, hein? Eu não tô entendendo, não. Eu também não entendi, não. Começa de novo. Luiz perguntou se Omar é da Faced. Rapaz, olha, eu sei que o Omar, ele trabalhou... Omar, você podia escrever aí no chat, né? Me ajudaria. Ele trabalhou no CETIM aqui de Lauro de Freitas. Eu sei que ele fez publicidade. Ele trabalha com games e escreve roteiros também. Vou aqui mandar mensagem agora no WhatsApp para ele. Bom, gente, a gente inclusive já passou aqui um pouco do tempo, mas eu queria fazer umas perguntinhas que ainda não foram abordadas aqui. Vocês chegaram a pensar ou estão fazendo algum monitoramento de downloads do jogo? Porque eu vi, Roberto estava comentando antes do início da live que estava subindo o jogo na Apple Store. E no início da live ele falou que do Google estava ainda em análise. Mas vocês estão monitorando os downloads no site? Ju, eu tenho olhado
Os acessos. Eu posso te dizer até agora, estou entrando lá no site agora para ver. Peraí, Que, na te digo verdade, já. assim, essa pergunta era mais para chegar no desdobramento de vocês estão tendo algum feedback sobre a aceitação do público? Sim, sim. Da última vez que eu olhei, tem alguns dias, tinha quase 30 mil acessos. O site, Sim, as páginas do, do jogo, né? As páginas do jogo. download. Isso. Entendi. E Mas teve uma coisa também que me chamou a atenção, mas embora dá para até deduzir, assim, que eu vi algumas reportagens da imprensa comum, né? sim. Falando sobre o jogo. É claro que nesse momento, qualquer notícia sobre o Covid, boa ou ruim, vende. Mas como é que eles, assim, eles chegaram até vocês, querendo divulgar, como é que foi isso aí? A Band, ela me procurou dizendo que estava me procurando exatamente porque estava tendo repercussão na mídia. Lá no site tem uma parte que é assim, na mídia. E você pode ver duas entrevistas. Quem conversou comigo foi o pessoal da Band, do G1 e da Bahia Notícias. Melk conversou também com o pessoal da Bahia Notícias, não foi, Melk? E do G1 também, né? Eu coloquei aqui no bate-papo o site do jogo, Sim. para quem não viu ainda. E daqui a uns dias vai estar disponível na Play Store, né? Olha só, nas últimas. Desde o lançamento desde a segunda-feira da semana passada para hoje, porque eu só estou com a estatística aqui da semana passada para hoje. Na verdade, da quarta-feira da semana passada para hoje. Nós tivemos 44 mil hits, né? E tivemos por visita 32 acessos às páginas, aproximadamente. Agora eu não tenho aqui as estatísticas download, deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui. Não tenho. Eu sei que a versão para Android foi feito o download daquele que está lá no site. Não tenho estatística. Não tenho. É porque também, como a gente dá a possibilidade de jogar online, muitas pessoas também preferem jogar online do que fazer o download para Android. Exatamente, Tem isso, então. Jogar online, o que eu tenho, o que aparentemente que a gente tem aqui seria que 3.600 pessoas jogaram online. Uma coisa bacana sobre repercussão, eu sei que ele chegou na Líbia, o jogo. É verdade. Isso aí é verdade. Um libanês capoeirista que fala português me mandou uma mensagem no Instagram pelo direct falando: Renata, como é que eu faço aqui os kits de saúde que eu não tô conseguindo? Aí eu até achei que ele era brasileiro, né? Porque fala tão bem português. Aí a gente começou a conversar e ele falou assim que conseguiu chegar lá. Alguns amigos meus que estão morando fora também. E o objetivo aí para a próxima semana é fazer a tradução para ter em inglês e fim desse projeto, vamos para o outro, como você mesmo falou, Jó. Esse link que eu coloquei agora é para jogar online. Quem quiser jogar online. Nós sabemos que roda bem no celular, no iPhone, ele roda bem no Safari. No desktop roda bem no Firefox e no Google Chrome. Eu não tenho feedback de outras. Eu sei que o desktop Safari não reproduz o som. A versão do Safari do desktop, mas o Safari Mobile sim reproduz o som. No Google Chrome e no Firefox funciona bem a versão online. Quem quiser jogar, pode ir lá. Bom, gente, vocês querem fazer mais alguma pergunta? A gente pode encerrar aqui. Já são 9h10. Eu só queria parabenizar mais uma vez, né? Parabéns para vocês. Fico muito feliz em ver pessoas aqui, né, da nossa cidade, né, estarem desenvolvendo esses projetos. Parabéns mesmo, né, a Mel, a Renata, a Roberto.
Fiquei mais feliz ainda em saber que Mel estudou na mesma escola que eu, né? Que legal, fico muito feliz, Mel. E parabéns, gente. Parabéns mesmo, é isso aí. As portas lá do Instituto estão abertas, né? E vão atualizando sempre a gente com novidades que a gente está atento. Valeu, eu que agradeço pelo convite. E eu queria agradecer, por fim, a presença assim, de vários colegas, a professores Yara, Ronaldo Pedreira, Gislane, sempre presentes, Leandro, e mais eu acho que França também aqui presente, é professor lá do nosso curso, Edson e França são da área aí de design, e, é claro, os nossos convidados, e os alunos. Andy está sempre presente, Gilvan é outro também, é aluno da especialização, não é isso, Gilvan? É Jotli também, Jotli novamente convidado, viu, Jotli, para sexta-feira. Sexta-feira vamos ter uma noite divertida. Omar, Paulo Mota, Raimundo, que é do mestrado, está desenvolvendo um trabalho com gamificação. Tinha mais cedo, acho que eu tinha visto Mariúcha, também Neumann, que é também do mestrado, Ramate, Solange, Tereza Kelly, eu pensei aqui em Tereza Bahia, que mais? Tiffany e Tiago, que é estudante nosso lá do 4º semestre do curso de jogos. Tá? Muito obrigada a todos, gente. Até a próxima. Amanhã a gente tem... amanhã não. Amanhã à noite nós temos uma live para falar sobre desenvolvimento Android. Na quarta nós temos uma tarde às 15 horas, também com Alexandre Santos, da Strike Games, falando sobre desenvolvimento de jogos baseados em fatos históricos. E às 20 horas nós temos um voltado para o marketing sobre o mercado de games fora do Brasil. Então, tem alguns convidados que atuam em outros países. Essa live vai ser comandada pelo professor Leandro. E na sexta nós temos essa que eu toda hora eu falo, para falarmos mais uma vez sobre as engines. E na segunda, sobre documentação de jogos. E vamos dar segmentos aí à nossa programação. Eu queria só fazer alguns agradecimentos antes de terminar, antes da gente sair. Eu queria agradecer a todo o pessoal do Senai Cimatec, que deu uma força muito grande a gente. Aos meus alunos que são membros do TICASE também. Queria agradecer a minha esposa, Tereza Kelly, que fez uma grande campanha, principalmente nas redes sociais, do nosso jogo, do nosso trabalho. E queria agradecer ao meu filho, Pedro, que fez um dos personagens mais gatinhos do jogo. E aos meus amigos, não apenas alunos e orientandos, Renata e Jotli, e Mel, que Jotli, ele é meu orientando e querido aluno há muitas décadas já, na verdade. Mas Renata e Mel, que são mais recentes, eu queria agradecer a todos. A dedicação de Mel e Renata nesse projeto foi, assim, algo surpreendente. E os resultados também. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi. E nós temos muito mais jogos para fazer pela frente e muitos mais programas e outros trabalhos aí. Então, eu queria agradecer a todos. Queria agradecer a Joselma, que também não apenas nos convidou para essa live, mas nos apoiou desde o início, fazendo uma propaganda que eu sei. Obrigado também, Joselma, pelo convite. Yara, Luiz que é da Liberdade, né, Luiz? Mande abração aí para Paulinho e para Peneluque, quando encontrar, né, Sérgio, ele também. Ok? Parabéns também pela produção, né, do grupo. Essas lives, vocês perguntaram, né, o Luiz perguntou, né, se daqui a alguns anos estaremos, né, na crista da onda aí da produção de games, pode ter certeza que, com certeza, uma das contribuições é justamente o que vocês estão fazendo aí a partir do IFBA. Muito obrigado. Já que todo mundo agradeceu, eu também vou. Queria agradecer também, eu e Mel, que aqui também é o professor Monteiro, que muito mais do que nosso professor, é nosso amigo, é considerado aqui da nossa família de verdade. Obrigado por apostar na gente, por acreditar na gente, por confiar. E se a gente também está tendo essa repercussão,
é por sua responsabilidade, porque você tem diversas habilidades que a gente admira e sabe que são exclusivamente suas. Então, muito obrigado. Queria também agradecer a professora Joselma pela oportunidade, foi muito bacana, me diverti muito, me empolguei muito. Então, isso é muito legal. Obrigada. E também queria agradecer novamente ao Ludo. Então, acessem o canal, vale muito a pena. Zona RPG Maker, lá você vai aprender a construir um jogo maravilhoso de RPG Maker. Queria agradecer ao Maurício Pestana, que é o Raizan, que ele fez um plugin muito legal também para o nosso jogo. E queria agradecer novamente ao Omar, que também me aguentou nas madrugadas, tirando várias dúvidas, e sendo o nosso beta test gamer, que eu não aguentava nem mais ouvir a trilha sonora às vezes do jogo, e ele... Tem que corrigir isso, Renata, tem que corrigir esse evento, Renata. Aí depois eu vi Azukinava, vai, Monteiro, isso, Monteiro, que tá tudo errado, Monteiro. Então, agradecer a todas essas pessoas também. Muito obrigado. Mandou uma lista enorme de coisas para corrigir. Não, Renata? Teve isso também. Jota ainda mandou a seguinte frase. Se depender de mim, Renata, se depender de mim, Renata, te mandarei todos os bugs possíveis. Eu não sei se ria ou se chorava, que eu já tava fazendo. Meu filho também, toda vez que jogava, dizia, pá, achei uma coisa aqui. E eu tava assim, aí tava eu conversando com o Roberto depois de, sei lá, eu falando, acredite, eu achava que difícil era fazer o jogo, mas revisar o jogo é mais difícil ainda. Porque a gente tem que entregar algo de qualidade, então é uma vírgula que estava no lugar errado, já era a versão nova. Era um evento que não saiu no tempo que a gente esperava, já era a versão nova. Aí eu digo logo, o Monteiro botou assim quase uma lei para mim. Toda vez que você me mandar uma versão, eu só vou publicar 72 horas depois para ter a certeza. Mandei essa mensagem para ela, mandei. Mas eu não consegui não, porque ela me encheu a paciência para... Nos minutos seguintes para eu lançar, então foi impossível. Não, mas eu prometi que eu não ia mandar mais nenhuma versão, e realmente foi a versão final mesmo. Eu cumpri minha promessa. É isso aí. Gente, rapidinho, Léo colocou aí, vocês pretendem publicar algum artigo, né, vindo desse game, só para lembrar, não sei se vocês estão atentos, mas vai ter o SB Games, né, que vai ser em Porto de Galinhas, não sei também com essa questão da Covid, como é que vai ser, mas eu acho que daria um excelente artigo realmente, né, e aprovado com certeza, né, então depois dá uma olhada lá no SB Games 2020, que vai ser em Porto de Galinhas, né. Valeu, obrigado. Obrigada. Já entrei aqui na Google. Gilvan pediu para a Renata falar novamente o link que ela mencionou. Foi Ludo. Zona RPG, eu estou escrevendo aqui, ó. Zona RPG Maker. Pode digitar isso no Ludo. Ludo Ludo é o nome do autor do canal. E lá na descrição de qualquer vídeo dele vai ter inclusive o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Vale muito a pena. Aqui, ó. Ludo. Vou botar aqui o link agora, rapidinho. RPG. Bom, gente, agora a gente vai encerrar, né? Agora de verdade. Agora de verdade. Encerrando, inclusive, a gravação. Vai Mas ter a música final. Vai ter a contagem aí, João, para encerrar. A contagem? Não, sem contagem. Tchau, gente. Um abraço.